Imagina ser chamada de honrada por um dos homens mais poderosos do Oriente Médio, na frente de centenas de pessoas. Parece uma honra, né? Mas e se essa única palavra carregasse um peso que você só descobriria meses depois, quando já fosse tarde demais? Marina Oliveira era apenas uma consultora de arte brasileira em Dubai. Ela não imaginava que aquela cerimônia mudaria sua vida para sempre. 6 meses antes da cerimônia que mudaria tudo, Marina Oliveira estava sentada em seu pequeno apartamento em São Paulo, olhando para a pilha de contas sobre a mesa. 32 anos, formada em História da Arte, falando 3 idiomas, e ainda assim mal conseguia pagar o aluguel. A galeria onde trabalhava estava prestes a fechar as portas, mais uma vítima da crise econômica que engolia o país. Seu celular tocou. Era Beatriz, sua melhor amiga desde a faculdade. Mari, você precisa ver isso. Tem uma vaga para consultora de arte em Dubai. Eles estão procurando alguém especializado em arte islâmica e contemporânea. É você, literalmente. Marina sentiu o coração acelerar, mas logo a realidade bateu. Dubai? Como ela conseguiria se mudar para o outro lado do mundo sem dinheiro, sem conexões? Mas Beatriz era persistente e, no fim, Marina enviou o currículo. Afinal, o que ela tinha a perder? 2 semanas depois, ela estava em uma videochamada com Rashid Al-Mansouri, diretor cultural da Fundação Al-Rashid. Ele era um homem de uns 40 anos, elegante, com um sotaque britânico impecável. A entrevista durou quase 2 horas. Rashid fez perguntas detalhadas sobre sua tese de mestrado, sobre como ela interpretava a fusão entre arte tradicional islâmica e movimentos modernistas brasileiros. Marina se animou, esqueceu os nervos, falou com paixão. No final, Rashid sorriu. Senhorita Oliveira, nosso fundador, o Sheikh Khalil Al-Rashid, está montando uma coleção particular que será aberta ao público em 2 anos. Ele é um homem muito exigente, mas acredito que sua perspectiva seria valiosa. Vamos fazer uma proposta formal. A proposta chegou no dia seguinte. O salário era 3 vezes o que ela ganhava no Brasil, com moradia incluída e passagens pagas. Marina leu o e-mail 5 vezes antes de acreditar. Ela ligou para sua mãe, Dona Cláudia, que ficou em silêncio por longos segundos. Marina, filha, Dubai é muito longe. Você não conhece ninguém lá, e se algo der errado? Mãe, aqui também está dando errado. Pelo menos lá eu tenho uma chance. Dona Cláudia suspirou, mas Marina conhecia aquele suspiro. Era o suspiro de quem sabia que a filha já havia tomado a decisão. 3 semanas depois, Marina estava no avião, com 2 malas e um coração cheio de esperança misturada com medo. Dubai a recebeu como um choque. O calor era sufocante. O brilho dos arranha-céus parecia irreal. E tudo era grande demais, moderno demais, rápido demais. Rashid a buscou no aeroporto pessoalmente, o que a surpreendeu. Ele a levou até um apartamento no Dubai Marina, com vista para o mar. Era maior que qualquer lugar onde ela já havia morado. Descanse hoje. Amanhã a levarei para conhecer a coleção e, se o Sheikh estiver disponível, talvez você o conheça pessoalmente. Marina mal dormiu naquela noite. O Sheikh Khalil Al-Rashid era uma lenda, bilionário, filantropo, colecionador de arte, conselheiro de governos. Havia pouquíssimas fotos dele na internet e todas eram de eventos oficiais onde ele aparecia sempre sério, distante, quase inacessível. Ela não esperava conhecê-lo tão cedo. No dia seguinte, Rashid a levou até uma mansão na periferia de Dubai, escondida atrás de muros altos e portões de segurança. A coleção estava em um prédio anexo, um espaço com climatização perfeita, iluminação controlada e obras que fizeram Marina perder o fôlego. Havia peças de Murakami ao lado de caligrafia árabe do século XIV. Esculturas contemporâneas brasileiras dividiam espaço com tapeçarias persas antigas. Era caótico, mas também brilhante.
O sheik coleciona o que o toca emocionalmente, não o que o mercado diz ser valioso, explicou Rashid. Seu trabalho será dar coerência a isso, criar uma narrativa que conecte essas peças. Marina estava examinando uma pintura de Beatriz Milhazes quando ouviu passos atrás dela. Virou-se e viu um homem alto, de barba grisalha bem cuidada, olhos escuros e penetrantes, vestindo uma túnica branca tradicional. Havia uma presença nele, algo que prendia a atenção sem que ele precisasse dizer uma palavra. Sr. Erita Oliveira, disse Rashid, levemente nervoso, este é o Sheik Khalil al-Rashid. Marina estendeu a mão, mas o sheik apenas inclinou a cabeça, respeitoso. Ela rapidamente abaixou a mão, sentindo o rosto esquentar de constrangimento. Claro, ela deveria ter pesquisado sobre os costumes locais. Rashid me falou muito sobre você, disse o sheik. Sua voz era grave e calma. Ele diz que você vê a arte como histórias, não como objetos. É verdade? Marina piscou, surpresa com a pergunta direta. Sim, senhor. Cada obra carrega a história de quem a criou, de quem a possuiu, de quem a viu. Arte é memória. O sheik ficou em silêncio por um momento, estudando-a. Então assentiu levemente. Memória, sim. É por isso que coleciono, para que certas memórias não se percam. Ele virou-se para Rashid. Ela fica, dê a ela acesso total. E então ele saiu, deixando Marina atordoada. Rashid sorriu. Parabéns, o sheik raramente aprova alguém tão rapidamente. Marina deveria estar feliz, mas algo na forma como o sheik a olhara, como se estivesse procurando algo nela, deixou uma sensação estranha. Como se aquele encontro fosse o começo de algo muito maior do que um simples trabalho. E, embora ela não soubesse ainda, estava absolutamente certa. Os primeiros 3 meses de Marina em Dubai passaram como um turbilhão. Ela mergulhou no trabalho, catalogando cada peça da coleção, pesquisando origens, criando fichas técnicas detalhadas. Rashid se tornou um mentor paciente, ensinando-a sobre as nuances da cultura local, sobre como se comportar, o que dizer e, principalmente, o que não dizer. Marina aprendeu rápido. Ela sempre aprendeu rápido. O sheik Khalil aparecia de vez em quando, sempre sem aviso prévio. Ele entrava na galeria, observava a Marina trabalhar em silêncio, fazia 1 ou 2 perguntas e ia embora. No começo, isso a deixava nervosa. Ela sentia o peso daquele olhar, como se ele estivesse avaliando não apenas seu trabalho, mas quem ela era por dentro. Mas com o tempo, Marina começou a perceber algo. O sheik não era frio. Ele era solitário. Havia uma tristeza nele, escondida atrás da postura impecável e das palavras cuidadosas. Uma tarde, ele apareceu quando Marina estava organizando uma série de fotografias antigas. Eram imagens do deserto, tiradas por um fotógrafo beduíno nos anos 1960. Havia algo cru e honesto naquelas fotos, uma beleza que não tentava impressionar, apenas existir. Essas são minhas favoritas, disse o sheik, surpreendendo Marina. Ele raramente expressava preferências pessoais. Meu avô conhecia o fotógrafo. Ele dizia que o deserto ensina humildade, porque lá não importa quem você é ou quanto poder tem. O deserto não se importa. Marina olhou para ele curiosa. O senhor sente falta disso? Da simplicidade? O sheik a encarou, e por um momento pareceu que ele não responderia. Então, para surpresa dela, ele sorriu levemente. Todos os dias, senhorita Oliveira, todos os dias. Foi a partir desse momento que algo mudou. O sheik começou a aparecer com mais frequência, não para supervisionar, mas para conversar. Ele perguntava sobre o Brasil, sobre a infância de Marina, sobre por que ela escolhera estudar arte. E, aos poucos, ele também começou a compartilhar pequenos fragmentos de sua vida, cuidadosamente escolhidos, como se estivesse montando um quebra-cabeça e só mostrasse uma peça por vez. Marina descobriu que ele era viúvo. Sua esposa, Amina, havia falecido em um acidente de carro 5 anos antes.
Eles não tinham filhos, o que em sua cultura era visto como uma tragédia. As pessoas esperavam que eu me casasse novamente, ele disse uma vez, enquanto caminhavam pelos jardins da propriedade. Mas a mina não era substituível. Ninguém é. Marina não soube o que dizer. Ela nunca havia sido casada, nunca havia amado alguém com tanta intensidade que a ideia de substituí-lo parecesse impossível. Mas ela entendia a solidão. Ela a conhecia bem. Minha mãe sempre diz que carregar o peso sozinha não faz de ninguém mais forte, disse Marina, suavemente. Só faz a gente mais cansado. O sheik olhou para ela e havia algo diferente em seus olhos. Reconhecimento, talvez, ou gratidão. Sua mãe parece ser uma mulher sábia. Ela é, e teimosa, eu puxei a ela. Ele riu. Foi a primeira vez que Marina o ouviu rir de verdade, não um riso educado, mas genuíno. E de alguma forma, aquilo quebrou a última barreira entre eles. A partir dali, eles não eram mais apenas empregador e funcionária. Eram amigos. Ou pelo menos Marina pensava que eram. Um dia, Rashid a chamou para uma reunião inesperada. Ele estava tenso, o que era raro. Marina, o sheik vai realizar uma cerimônia em 2 semanas. É um evento importante, com líderes políticos, empresários, membros da família real. Ele pediu que você estivesse presente. Marina piscou confusa. Eu? Por quê? Não sou alguém importante? Rashid hesitou. Ele não explicou. Mas quando o sheik pede algo, não se questiona. Você precisará de um vestido formal, nada chamativo, mas elegante. Vou providenciar. Marina sentiu um nó no estômago. Algo sobre aquilo não fazia sentido. Por que um bilionário quereria uma consultora de arte brasileira em um evento tão importante? Mas ela não questionou. Afinal, Rashid estava certo. Quando o sheik pedia algo, você atendia. Nos dias seguintes, Marina tentou perguntar ao sheik sobre a cerimônia, mas ele desviava o assunto com elegância. Tudo será esclarecido no momento certo. Era tudo o que ele dizia, e Marina tinha que se contentar com isso. Na noite anterior ao evento, ela mal conseguiu dormir. Beatriz ligou do Brasil, empolgada. Mari, você vai estar em um evento com sheiks e bilionários. Isso é surreal. Bia, eu não sei por que estou sendo convidada. Isso é estranho. Talvez o velhinho goste de você. Tipo, goste mesmo. Marina revirou os olhos. Beatriz, para. Ele tem quase 70 anos, é viúvo e eu sou só a funcionária. Você nunca é só nada, Marina. Acho que você não percebe o quanto é especial. Mas Marina não se sentia especial. Ela se sentia confusa, ansiosa e com um pressentimento de que aquela cerimônia mudaria tudo. E mais uma vez, ela estava certa. Porque no dia seguinte, na frente de centenas de pessoas, o sheik Khalil al-Rashid faria algo que ninguém esperava. Algo que colocaria Marina Oliveira no centro de uma tempestade que ela não entendia, mas que já havia começado. E a palavra que ele usaria, aquela única palavra, honrada, carregava um significado que ela só descobriria quando já fosse tarde demais. O salão de eventos era grandioso demais para ser real. Lustres de cristal pendiam do teto como constelações congeladas, e as paredes eram decoradas com tapeçarias que provavelmente custavam mais do que Marina ganharia em toda a sua vida. Havia centenas de pessoas, todas vestidas com elegância impecável. Homens de túnicas brancas imaculadas conversavam em pequenos grupos. Mulheres com vestidos de grife circulavam com taças de suco de romã e água com gás, já que álcool não era servido. Marina se sentia completamente fora do lugar. Rashid a posicionou em uma área específica, próxima ao palco central, mas não no centro das atenções. Fique aqui. Quando o sheik começar o discurso, preste atenção e não se assuste com nada, entendido? Aquilo só aumentou a ansiedade de Marina. Não se assuste com nada? O que diabos isso significava? Mas antes que pudesse perguntar, Rashid já havia desaparecido na multidão.
Marina respirou fundo, ajeitou o vestido azul marinho que Rashid havia providenciado e tentou parecer confiante. Por fora ela conseguiu, por dentro era puro caos. A cerimônia começou com discursos formais, agradecimentos a pessoas cujos nomes Marina nem conseguia pronunciar. Ela observava tudo com atenção, tentando entender o que estava acontecendo, mas tudo parecia protocolar, previsível. Até que o Sheik Khalil subiu ao palco. O salão inteiro ficou em silêncio. Havia algo na presença dele, uma autoridade natural que não precisava de gritos ou gestos dramáticos. Ele apenas existia, e todos prestavam atenção. Marina sentiu o coração acelerar. Ele estava diferente, mais formal, mais distante. Era o Sheik Khalil que o mundo conhecia, não o homem que conversava com ela sobre desertos e memórias. Ele começou a falar em árabe, sua voz ecoando pelo salão com clareza e firmeza. Marina não entendia a maioria das palavras, mas conseguia captar a seriedade no tom. Ele falava sobre legado, sobre responsabilidade, sobre honrar aqueles que vieram antes. E então, de repente, ele parou. Seus olhos varreram a multidão até encontrarem Marina, e ele mudou para o inglês. Entre todas as pessoas que conhecia em minha vida, poucas entenderam o verdadeiro valor da memória. Poucas entenderam que preservar o passado não é viver nele, mas honrá-lo para que o futuro tenha raízes. E hoje quero reconhecer publicamente alguém que carrega essa compreensão. Alguém que, apesar de jovem, enxerga com a sabedoria de quem já viveu muitas vidas. Marina sentiu o sangue gelar. Ele estava falando dela, tinha que estar. Mas por quê? O que ele estava fazendo? O Sheik continuou. Senhorita Marina Oliveira, por favor, venha até aqui. O salão inteiro se virou para olhar para ela. Centenas de pares de olhos, curiosos, julgadores, confusos. Marina sentiu as pernas fraquejarem, mas se obrigou a caminhar. Cada passo parecia durar uma eternidade. Quando finalmente chegou ao palco, o Sheik estendeu a mão, ajudando-a a subir. Ele olhou para ela com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Havia carinho ali, mas também tristeza. E algo mais, determinação. Senhorita Oliveira veio do Brasil para ajudar a preservar minha coleção de arte. Mas o que ela não sabe é que, ao fazer isso, ela me ajudou a preservar algo muito mais importante, minha própria humanidade. Ela me lembrou que a vida não é feita apenas de deveres e responsabilidades, mas também de conexões verdadeiras. E por isso, diante de todos vocês, eu a declaro honrada. A palavra caiu como um raio. Honrada. Marina ouviu murmúrios pelo salão, viu expressões de choque, confusão, até raiva em alguns rostos. O que aquilo significava? O Sheik apertou levemente seu ombro, um gesto paternal, e então se virou para a plateia novamente, continuando seu discurso em árabe. Marina desceu do palco atordoada. Rashid a encontrou rapidamente, seu rosto tenso. Vamos, agora! Ele a guiou para fora do salão, para um corredor lateral vazio. Marina estava tremendo. Rashid, o que acabou de acontecer? O que significa ser chamada de honrada? Rashid passou a mão pelo rosto, claramente perturbado. Marina, na nossa cultura, quando um homem de alta posição chama uma mulher de honrada publicamente, ele está fazendo uma declaração. Ele está dizendo que ela é digna de respeito absoluto, que qualquer um que a desrespeitar, desrespeita a ele também. É uma proteção, mas também é uma marcação. Marcação? Eu não entendo. Você foi colocada sob a proteção pública dele. Isso significa que, aos olhos de todos lá dentro, você não é mais apenas uma funcionária. Você é alguém importante para ele. Alguém que ele valoriza profundamente. Marina sentiu as pernas falharem. Ela se apoiou na parede, tentando processar aquilo. Mas por quê? Por que ele faria isso sem me avisar? Rashid suspirou. Porque o Sheik Khalil nunca faz nada sem razão. E se ele fez isso, é porque ele está tentando proteger você de algo. Ou preparar você para algo. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir.
Ela ficou deitada, olhando para o teto, tentando entender. O sheik havia sido gentil com ela, sim. Eles haviam se tornado amigos, sim. Mas aquilo era algo completamente diferente. E a forma como as pessoas olharam para ela, a forma como Rashid estava tenso, dizia que havia consequências nisso. Consequências que ela ainda não entendia. No dia seguinte, o sheik não apareceu na galeria, nem no outro dia, nem na semana seguinte. Rashid disse que ele estava viajando a negócios, mas Marina sentia que havia algo mais. Ele estava evitando ela. E quanto mais os dias passavam, mais Marina sentia o peso daquela palavra, honrada. O que aquilo realmente significava? E por que ela tinha a sensação de que sua vida havia mudado para sempre naquela noite, mas ela ainda não sabia como? 3 semanas se passaram desde a cerimônia, e Marina ainda não havia visto o sheik Khalil. Rashid continuava dizendo que ele estava viajando, mas Marina não era ingênua. Ele estava evitando ela. E quanto mais ela pensava nisso, mais confusa ficava. Se ele a valorizava tanto a ponto de declará-la honrada publicamente, por que sumir logo depois? Foi quando tudo desmoronou. Marina estava no apartamento tentando se concentrar em um relatório sobre a coleção quando seu celular tocou. Era Rashid e sua voz estava diferente. Trêmula, assustada. Marina, preciso que você venha ao hospital Al-Zahra agora. É urgente. O coração de Marina disparou. O que aconteceu? É o sheik, ele sofreu um infarto. Marina, é grave, muito grave. As palavras não pareciam reais. Marina pegou um táxi e durante todo o trajeto, seu cérebro se recusava a processar a informação. O sheik Khalil, aquele homem que parecia inabalável, estava no hospital. Grave. Como isso era possível? Quando chegou, Rashid a esperava na entrada da ala de terapia intensiva. Havia outras pessoas ali, membros da família, assistentes, seguranças. Todos pareciam em estado de choque. Rashid a puxou para um canto. Os médicos disseram que as próximas horas são críticas. Ele teve um infarto massivo. Eles estão fazendo tudo o que podem, mas... Rashid não conseguiu terminar a frase. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela mal conhecia aquele homem por 6 meses, mas de alguma forma ele se tornara importante. Ele a fizera sentir vista, valorizada, como se sua presença importasse. E agora ele estava ali, lutando pela vida, e ela não podia fazer nada. Ele pediu por você, disse Rashid suavemente. Antes de perder a consciência, ele disse seu nome. Os médicos estão permitindo visitas rápidas. Você quer vê-lo? Marina assentiu, incapaz de falar. Rashid a guiou até o quarto. A imagem que ela viu a destruiu. O sheik Khalil, aquele homem imponente, estava deitado em uma cama de hospital, conectado a máquinas, tubos, monitores. Ele parecia pequeno, frágil, humano. Marina se aproximou, segurou a mão dele e sussurrou. Eu estou aqui. Não desista, por favor. Você ainda tem tanto para fazer, tanta memória para preservar. Ele não respondeu. Talvez nem pudesse ouvir, mas Marina ficou ali, segurando a mão dele, até que uma enfermeira gentilmente a pediu para sair. Rashid a levou para uma sala de espera, onde eles ficaram em silêncio por horas. Marina não sabia o que dizer. Não sabia o que sentir. Tudo parecia estar desmoronando. Então, nas primeiras horas da manhã, um médico veio até eles. Seu rosto estava sério e Marina soube antes mesmo dele falar. Sinto muito, fizemos tudo o que podíamos. Rashid fechou os olhos, respirando fundo. Marina sentiu o chão sumir debaixo dela. O sheik Khalil al-Rashid estava morto e, de alguma forma, uma parte dela morreu também. Os dias seguintes foram um borrão. O funeral foi imenso, com milhares de pessoas, líderes de vários países, cerimônias elaboradas. Marina assistiu de longe, sentindo-se deslocada. Ela não pertencia àquele mundo de poder e política. Ela era só uma consultora de arte brasileira que, por acaso, conhecera um homem gentil que escondia sua solidão atrás de responsabilidades. Uma semana após o funeral,
Rashid a chamou para uma reunião. Havia um advogado presente, um homem de meia idade com um terno impecável e uma pasta de couro. Ele cumprimentou Marina formalmente e então disse: Senhorita Oliveira, estou aqui para a leitura do testamento do Sheikh Khalil al-Rashid. Você foi mencionada. Marina piscou, confusa. Eu? Mas por quê? O advogado abriu a pasta, retirou um documento e começou a ler. Deixo para Marina Oliveira, consultora de arte, a quantia de 5 milhões de dólares americanos, além da propriedade localizada no distrito de Jumeirah, Dubai, e a totalidade de minha coleção pessoal de arte. Além disso, nomeio a curadora vitalícia da Fundação Al-Rashid, com plenos poderes de decisão sobre todas as questões relacionadas à preservação e exibição das obras. Marina ficou paralisada. Aquilo não podia ser real. 5 milhões de dólares, uma propriedade, a coleção inteira. Rashid estava boquiaberto. O advogado continuou. E há uma carta. O sheik deixou instruções para que fosse entregue apenas a você, senhorita Oliveira. Ele estendeu um envelope lacrado. Marina o pegou com mãos trêmulas. Seu nome estava escrito na caligrafia elegante do sheik. Ela abriu e começou a ler. Marina, se você está lendo isso, é porque meu coração finalmente desistiu. Não tenha pena de mim. Vivi muito, vi muito, e na maior parte do tempo me senti sozinho, até você chegar. Você me lembrou que a vida não é feita apenas de deveres, mas de conexões, e por isso quero que você continue meu legado. Não porque você me deve algo, mas porque você entende o valor daquilo que eu passei a vida construindo. Quando te chamei de honrada naquela noite, não foi apenas um título, foi uma promessa. Eu prometi que não importasse o que acontecesse, você estaria protegida. E agora, através deste testamento, essa proteção se torna permanente. Use o que te deixei para viver bem, para criar, para preservar memórias. E saiba que onde quer que eu esteja, sou grato. Khalil. Marina terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela finalmente entendia. Honrada não era apenas respeito, era proteção, era legado, era a forma dele dizer que ela importava, mesmo quando ele já não estivesse ali. E agora, Marina carregava não apenas a memória dele, mas a responsabilidade de manter viva tudo aquilo que ele amava. Os meses seguintes à morte do Sheikh Khalil foram os mais desafiadores da vida de Marina. Aceitar a herança foi apenas o começo. Havia questões legais, burocracias intermináveis e, principalmente, o julgamento silencioso de todos ao seu redor. Membros da família do sheik a olhavam com desconfiança. Alguns acreditavam que ela havia manipulado um homem idoso e solitário. Outros simplesmente não conseguiam entender por que ele deixara tanto para uma estrangeira. Mas Marina tinha a carta. Tinha as palavras dele e tinha a certeza de que aquilo não era sobre dinheiro ou propriedade. Era sobre confiança, sobre legado. E ela não ia deixar que ninguém destruísse isso.